Boa noite, boa noite, boa noite, queridos amigos, queridas amigas. Tudo bem com vocês? Chamando aqui a galera para entrar nessa live especial e relâmpago, né? Porque eu sou dessas. Eu gosto de uma live relâmpago para conversar um pouquinho com vocês sobre o poder mental de você ficar bem aonde você trabalha. Olha como pode, Leca, ficar bem onde trabalha. Tanta coisa que a gente passa, tantas coisas que acontecem. Eu não consigo ficar bem no meu trabalho. Eu isso, eu aquilo outro. Como será que a gente pode ficar bem no nosso trabalho? Fala aí pra mim. Alguém se sente bem no trabalho? Aonde trabalha? Eu já me senti mal em alguns trabalhos, sim, já em vários trabalhos. E aí, quando a gente se sente mal, o que a gente tem que fazer, será? O que será que a gente tem que fazer? Você sabe? Eu sei, porque eu já fiz várias vezes. Várias vezes não, digamos que 2 vezes, né? 2 vezes. Quando a gente se sente mal no trabalho, a gente precisa tomar uma atitude. Mas às vezes a gente não toma atitude com medo, né? De algo. Com medo, de repente, de não dar conta. Com medo de não conseguir caminhar. Não é verdade? Antes de eu começar, vamos ler um pouquinho desse livro aqui, ó. Um Novo Mundo. E depois eu quero ler esse aqui, ó. Eu quero que as pessoas cheguem. Um recebido que eu ganhei hoje do universo. E interessantíssimo. Da Maya Andrade, que eu amo muito. Esse Um Novo Mundo é de Eckhart Tolle, autor do Poder do Agora, autor do Poder do Silêncio. Eckhart Tolle é um ser iluminado, maravilhoso, incrível. E para bater bem com o conteúdo que eu vou falar do livro da Maya Andrade, que é o Manual do Alquimista Moderno, e eu me considero uma alquimista mental, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o conteúdo e a estrutura do ego. Página 35, Um Novo Mundo. Página 35, Um Novo Mundo. E depois eu vou falar sobre o assunto de hoje. As pessoas agora ainda vão entrar e tal, né? E aí, enquanto elas não entram, eu vou lendo um pouquinho de livro para vocês poderem ter um conteúdo legal antes das pessoas entrarem, ok? O conteúdo e a estrutura do ego. A mente egóica é completamente condicionada pelo passado. Esse condicionamento é duplo. Consiste em conteúdo e estrutura. No caso de uma criança que está chorando e sofrendo profundamente porque lhe tiraram um brinquedo, esse objeto representa o conteúdo. Ele pode ser trocado por qualquer outro conteúdo, isto é, por qualquer outro brinquedo ou objeto. O conteúdo com o qual alguém se identifica é condicionado pelo ambiente, por sua criação e pela cultura dominante. Vou ler de novo, tá? Que é interessante isso. O conteúdo com o qual alguém se identifica é condicionado pelo ambiente, por sua criação e pela cultura dominante. Sua criação, por aquilo que você interpreta, por aquilo que você dá, desculpe, significado. Tanto faz se a criança é rica ou pobre, e também não importa se o brinquedo é um pedaço de madeira no formato de um animal ou um aparelho eletrônico sofisticado.
O sofrimento causado pela perda do objeto será o mesmo. A causa dessa dor aguda está oculta na palavra meu e é estrutural. A compulsão inconsciente para ressaltar a própria identidade por meio da associação com um objeto é construída na própria estrutura da mente egóica. Seja bem-vindo, Valério Pinheiro. Uma das mais básicas estruturas mentais que possibilita a existência do ego é a identificação. A palavra identificação deriva dos termos latins idem, que significa o mesmo, e facere, que corresponde a fazer. Portanto, quando nos identificamos com algo, fazemos dele o mesmo. O mesmo de o quê? O mesmo que nós. E lhe atribuímos a percepção do eu. Assim ele se torna parte da nossa identidade. Um dos níveis mais básicos de identificação é com as coisas, tanto que dizemos que meu brinquedo, que mais tarde se torna meu carro, minha casa, minhas roupas e assim por diante. Tentamos nos encontrar nas coisas, porém nunca conseguimos fazer isso inteiramente e acabamos nos perdendo nelas. Essa é a sina do ego. A gente está tão condicionado a olhar para o externo, a olhar para as coisas, ao ter, que a gente esquece de ser e de olhar para dentro de nós. Porque a gente só pensa na melhoria externa e não na melhoria interna. E a importância para o ter é muito grande quando a gente reconhece o ser. Porque o ser, você reconhecendo quem você é, o que você veio fazer nessa terra, qual o seu propósito, você passa a ter as coisas. Mas é preciso entender quais são as suas crenças limitantes, quais são as suas sombras e quais são os personagens que estão ligados a sentimentos sabotadores que fizeram você abafar a essência do seu ser. Esses sentimentos sabotadores que estão associados às crenças limitantes criaram personagens. E cada personagem que você externaliza a sua realidade. Faz a sua realidade acontecer. Quando você começa a entender quem são esses personagens, sua atitude muda e o mundo muda à sua volta. É claro que não é da noite para o dia. É claro que não é mágica. E que você vai percebendo aos poucos. Porque tudo aquilo que começa de pouquinho em pouquinho se solidifica. Aquilo que acontece assim, ó, pá, não se solidifica. Geralmente acaba. Uma paixão, por exemplo, avassaladora. Ai, eu amo essa pessoa é incrível. Mas a gente não sabe que está no apego. Dura mais ou menos 2 anos, quando dura 2 anos. Quando dura 2 anos. Uma paixão avassaladora, ela pode ser muito prejudicial à sua saúde. Muito prejudicial, principalmente à sua saúde emocional, mental. Um apego às coisas é muito prejudicial a você evoluir. Você não vai conseguir evoluir se você continuar com apego às situações, às coisas. Vamos continuar lendo aqui, ó. Um Novo Mundo de Hecaton. Depois a gente vai para o livro da Maya Andrade, que é importantíssimo. E depois eu vou falar sobre o tema de hoje, que é como se sentir bem aonde você trabalha, ou com o seu trabalho. A identificação com as coisas. Quem trabalha no setor de publicidade sabe muito bem que para vender produtos supérfluos ou desnecessários, é preciso convencer as pessoas de que esse objeto acrescentarão algo à maneira como elas se veem
ou são vistas pelos outros. Ou seja, que adicionarão alguma coisa à sua percepção do eu. Olha o ego aí, né? O ego sempre se fortalece nas coisas. Os anúncios fazem isso, por exemplo, nos dizendo que vamos nos destacar da multidão usando tal e tal produto. E assim, por implicação, seremos mais plenamente nós mesmos. Outras propagandas criam uma associação da nossa mente entre o produto e alguém famoso, jovem, atraente ou de aparência feliz. Até mesmo imagens do início da carreira de celebridades, que agora já estão velhas ou mortas, funcionam bem para esse propósito. O pressuposto implícito é de que comprando determinado item, nos tornamos, por meio de uma apropriação mágica, como essas pessoas, e então assumimos sua imagem superficial. Assim, em muitos casos, não estamos adquirindo um produto, mas um meio de realçar a nossa identidade ilusória. A nossa identidade do personagem que nós vestimos a roupagem para nos proteger um dia. Por exemplo, nos proteger de um castigo, nos proteger de uma surra, nos proteger de não apanhar porque tiramos uma nota baixa. Então a gente vai gerando esses personagens, né? Que podem nos fazer vítimas ou controladores. No mundo existem vítimas e controladores. E cada um tem um bloco de sentimentos sabotadores. Vou repetir. No mundo existem vítimas e controladores. E cada um tem um bloco de sentimentos sabotadores. Quem será que você é? Vamos dar continuidade aqui no Hecatô. As grifes de estilistas são, em termos básicos, identidades que compramos. Elas são caras e, portanto, exclusivas. Se todo mundo pudesse adquiri-las, seu valor psicológico se perderia e nós ficaríamos apenas com o seu valor material, que talvez represente apenas uma fração do preço que pagamos por ela. Com que tipo de coisa cada um de nós se identifica? É algo que varia de pessoa para pessoa. Considerando a idade, o sexo, a renda, a classe social, a moda e a cultura dominante, entre outros fatores. Aquilo com que alguém se identifica tem tudo a ver com o conteúdo, enquanto a compulsão inconsciente para se identificar é estrutural. Essa é uma das maneiras mais básicas pelas quais a mente egóica funciona. Seja bem-vinda, Juliana Valdete, my big couple. Adoro! Amo do fundo do coração. Paradoxalmente, o que mantém a chamada sociedade de consumo é de fato de que tentar encontrar a si mesmo por meio de coisas não funciona. A satisfação do ego tem vida curta. Assim, a pessoa continua buscando mais, continua comprando, continua consumindo. Laricinha, boa noite. É claro que nessa dimensão material em que nosso eu superficial vive, as coisas são uma parte necessária e inevitável da vida. Precisamos morar em algum lugar, necessitamos de roupas, móveis, ferramentas, transportes e etc. Há também coisas que valorizamos por causa da sua beleza ou da sua característica inerente. Gente, eu já estou falando do ego. Por Hecatô, um ser iluminadíssimo que criou livros incríveis como O Poder do Silêncio, O Poder do Agora, e esse é o Novo Mundo, que é fantástico. Depois eu vou falar da minha querida, maravilhosa Maia Andrade,
que eu comprei o livro dela, que é sensacional, e ela tem a ver com aquilo que eu penso, sinto e quero botar em prática para sempre na minha vida. Paradoxalmente, o que mantém a chamada sociedade é o consumo, é o fato de que tentar encontrar a si mesmo por meio de coisas não funciona. Tô repetindo, né? A satisfação do ego tem vida curta. Assim, a pessoa continua buscando mais, continua comprando, continua consumindo. É claro que nessa dimensão material em que nosso eu superior vive, que nosso eu superficial vive, as coisas são uma parte necessária e inevitável da vida. Precisamos morar em algum lugar, necessitamos de roupas, móveis, ferramentas, transportes e etc. Há também coisas que valorizamos por causa da sua beleza ou da sua característica inerente. Devemos reverenciar o universo das coisas e não menosprezá-lo. Cada objeto tem uma existência. É uma forma temporária cuja origem está na vida única, informe a origem de todas as coisas, de todos os corpos, de todas as formas. Nas culturas mais antigas, as pessoas acreditavam que tudo, até mesmo os objetos supostamente inanimados, possuíam um espírito próprio. E a esse respeito, elas se encontravam mais próximas da verdade do que estamos hoje em dia. Quando se habita o mundo embotado pela abstração mental, não se sente mais a vida pulsante do universo. A maioria de nós não se encontra numa realidade viva, e sim numa realidade conceitualizada. Mas não podemos reverenciar as coisas verdadeiramente. Se as usamos como meios para ressaltar nosso eu, isto é, se tentamos nos encontrar por meio delas. Então ele está dizendo aqui que a gente não tem que se encontrar por meio das coisas, tem que se encontrar em nós mesmos, tá? É isso que o ego faz, se encontra por meio das coisas. Sua identificação com as coisas cria sentimentos de apego e obsessão em relação a elas, o que por sua vez forma a sociedade de consumo, bem como suas estruturas econômicas, onde a única medida de progresso é sempre mais. A busca descontrolada por mais, pelo crescimento infinito, é um distúrbio e uma doença. Calma que eu vou falar sobre isso. É a mesma disfunção apresentada pela célula cancerosa, cuja única meta é se multiplicar, inconsciente de que está provocando seu próprio fim ou destruir o organismo de que faz parte. Alguns economistas são tão atraídos pelo conceito de crescimento que não conseguem se desligar dessa palavra. Assim, eles se referem à recessão como um período de crescimento negativo. Uma grande parte da vida de muita gente é consumida por uma preocupação obsessiva com as coisas. Calma que eu vou falar sobre isso. É por isso que uma das doenças do nosso tempo é a proliferação de objetos. Quando uma pessoa não consegue mais sentir a vida que ela própria é, em geral, tenta preencher sua existência com coisas. Se esse for seu caso, sugiro como uma prática espiritual que você analise seu relacionamento com o universo das coisas por meio da observação de si mesmo e, em particular, de tudo que é designado com a palavra meu. É preciso que esteja alerta e seja honesto para descobrir, por exemplo, se seu sentido de valor pessoal está ligado aos bens que possui. Então aqui, ele não está querendo dizer que você tem que parar de crescer, ou parar de evoluir, ou parar de buscar algo para si. Preste atenção. Você não pode jogar toda a sua vida nas coisas. Está dando para entender? Não pode jogar toda a sua vida nas coisas, ter o apego material. Agora, você não pode também querer viver da espiritualidade como um todo e banir as coisas materiais da tua vida. Então, para tudo, tem que ter o quê? O caminho do meio, o equilíbrio. Porque sem equilíbrio,
a gente não consegue caminhar nesse mundo de aprendizado. E aí a gente passa por várias provações, por várias coisas que a gente julga ruim, mas que na verdade chegam para a gente poder aprender algo, para a gente poder evoluir, para a gente poder crescer, para a gente sair da inércia, tá? E vamos continuar aqui. Falando sobre o assunto de hoje, que é como se sentir bem no seu trabalho. Gente, olha só. Eu costumo dizer que o meu trabalho sou eu. E se eu não faço bom trabalho, o meu trabalho não vale de nada. Ah, mas eu ganho pouco, mas ninguém me trata bem, mas que isso, que aquilo outro. Aí as pessoas ficam no trabalho reclamando de tudo, reclamando do pouco que ganha, reclama do trabalho que é ruim, que não tem condição, que tem isso, mas continua no trabalho. Leca, mas como que eu vou deixar um trabalho de 10 anos? Como que eu vou deixar um trabalho de 11 anos? Eu não vou dar esse gostinho pro meu patrão ou pro meu emprego? Então você está afirmando que o seu emprego é o trabalho que você faz. Na verdade, não é isso. Você está invertendo as coisas. O seu trabalho é você. E se você não está mais satisfeita no local que te contratou para ter o seu profissionalismo, o seu trabalho, chegou a hora de pensar em sair. É claro que você não vai sair da noite pro dia e deixar sua família descampada. Não vai sair da noite pro dia e deixar de dar comida pros seus filhos. Isso de jeito nenhum. Você precisa olhar o que pode ser feito para você não continuar nesse trabalho que você não está mais se sentindo bem. Porque se você não está mais se sentindo bem no trabalho, é porque o seu ciclo ali terminou. Eu já saí de um trabalho de 6 anos, onde eu fiquei chateada com algumas coisas, não estava mais me sentindo bem, mas eu gostava do emprego, eu gostava do trabalho, eu gostava do local. Porém, eu percebi que eu estava com uma energia baixa naquele local, não estava mais me sentindo bem, não estava mais conseguindo evoluir de verdade. E aí resolvi sair do emprego. Mas eu tinha outro emprego. Eu tinha outra renda. Então é preciso que você, antes de tomar uma atitude com aquele local onde você não está se sentindo bem, você busque os meios, os caminhos, como? Vendo YouTube, indo em lugares que você queira trabalhar, conhecendo lugares que você queira trabalhar, colocando seus currículos e mentalizando, principalmente olhando para o espelho, dizendo assim: não sei como nem de que maneira, mas eu vou conseguir estar em tal e tal lugar. E aí você vai conseguir. Porque o poder da mente é que cria a sua realidade. É o poder da mente que cria a sua realidade. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui, por exemplo, a Odete, My Big Campbell, eu esqueci seu nome, desculpa, Mário Jorge, todos sabem disso, que o poder da mente é o que cria a sua realidade. Mas não é fácil, Leca. É claro que não é fácil. Você não acreditava nisso antes. Como é que você passa a acreditar no poder da mente? Quando você começa a mentalizar coisas pequenas e as coisas começam a acontecer. Uma vez, né, eu ouvi a Maia Andrade falar, a minha mentora Nanda Pérez também falar, pra gente fazer a mentalização da rosa vermelha. A gente imagina uma rosa, segura a rosa na mão, sente o veludo da rosa, e aí fica imaginando aquela rosa vermelha,
aquela rosa vermelha. Se você puder, você olha uma rosa na internet, no seu celular, uma imagem daquela rosa e fica imaginando, nossa, que rosa vermelha linda que eu vou ganhar, que eu vou receber. Ai, obrigado, universo, por essa rosa vermelha, por esse buquê de rosas e tal. Aí, você vai pensar que tu vai receber uma rosa física, mas ela pode aparecer no seu celular. Pode alguém mandar para você. E aí, nesse momento, você tem que sentir uma forte emoção, um forte sentimento que vai gerar uma alegria. E você tem que agradecer a sua centelha divina dentro de você, dizendo assim: nossa centelha, eu sou muito co-criadora. Muito obrigada por estar sempre comigo. A partir dali, você aceitou uma cocriação que tu fez com a mente. Aí você faz a próxima. É claro que se você tiver uma crença muito grande relacionada à próxima cocriação que você quer, de que você não pode, de que é uma coisa muito difícil, que isso e aquilo, você não vai conseguir. Porque tudo depende do que tu tem guardado nas suas memórias mentais. A sua mente, as suas memórias, né? Da mente, né? Tudo depende disso. Então, assim, não tá satisfeita com o emprego? Chegou a hora de entender que acabou um ciclo. Quando você acaba o ciclo e você passa a ir para outro emprego, você precisa pedir como você quer esse emprego. Ah, eu quero um emprego onde eu tenha um ar-condicionado, onde eu fique bem. Eu pedi um emprego onde tivesse... Eu pedi um colégio que tivesse a maioria de autistas. E eu acabei indo para o colégio que tinha a maioria de autistas. Olha que interessante. Então a gente tem que pedir aquilo que a gente deseja para a nossa vida. Que a gente quer para a nossa vida. Como que a gente quer. Eu saí de um emprego de 6 anos e depois saí de um emprego de 8 anos. Aí tem gente que diz assim: eu não vou sair não. Vou deixar dinheiro pro patrão, como eu falei agora no início. Pois é, mas aí a sua saúde vai pra cucuia, né? Vai por água abaixo. Então a sua saúde não vale. Você não vale. O que vale é você ficar apegada num lugar que não tá te dando mais alegria, que não tá te fazendo bem. Aí você pega e fala assim: eu não vou trabalhar direito não, vou fazer tudo de qualquer jeito. Você pega e faz isso, né? Vou fazer tudo de qualquer jeito. Só que você o seu trabalho é você, cara. Não é o emprego, é você. E aí, se você faz tudo de qualquer jeito e você é demitido, você tá emanando pro universo que você não quer outro emprego. Então, faça direito as coisas dentro do seu trabalho, continue fazendo o melhor que você pode, ganhando pouco ou não estando bem, até você ter condição de ter outro. Continue fazendo um trabalho bem feito, porque você vai ter sempre as portas abertas para outro trabalho. Quando eu saí de um trabalho de 8 anos, que eu não estava me sentindo mais bem lá, que eu fiquei muito triste com algumas coisas, nem estava pensando em arrumar outro emprego. Eu estava com outro, lógico, eu estava com outro emprego, eu tinha um outro trabalho que eu ganhava menos. Num trabalho eu ganhava 800, no outro eu ganhava 300, saí do de 800. E eu não estou mentindo, pela saúde das minhas filhas, dos meus netos. Eu saí de um trabalho de 800 reais, 800 e pouco. E fiquei só no de 300. Aí resolvi fazer biscuit para ganhar dinheiro. Mas eu não tive nem tempo de fazer o biscuit, porque apareceu outro emprego para eu ir fazer entrevista. Eu fui contratada quando eu fui fazer a entrevista. Eu nem imaginava que ia ter outro emprego. E saí. Saí porque eu senti que a minha saúde estava indo pro beleléu.
que eu não estava ficando bem, que a minha energia estava baixando e que eu não ia entregar um bom trabalho do jeito que eu estava. Eu saí. E aí? Se você não está se sentindo bem, busque novos caminhos. Mas eu não tenho dinheiro, Leca, eu tô dura. Eu também não tinha. Eu também não tinha dinheiro quando eu saí do meu emprego, porque eu não estava me sentindo bem. Você tem que olhar para o espelho e falar assim: não sei como nem de que maneira, mas isso e isso vai acontecer na minha vida. Eu fiz isso. E eu consegui um emprego fazendo isso, olhando para o espelho e falando assim: não sei como nem de que maneira, mas eu vou ser professora de informática para criança. Então, assim, é uma decisão, cara. De que adianta você ficar num apego, num trabalho que tá te fazendo mal, que tá te trazendo energia baixa, que tá fazendo você, de repente, querer se vingar ou ficar com raiva de todo mundo. Sendo que tudo isso está acontecendo porque o ciclo acabou. E chegou a hora de você seguir novos rumos, novos caminhos na tua vida. Aí a gente age igual criança, fazendo birra. Que isso, Leca? Eu não, vou deixar milhões de dinheiro para a empresa. E aí a gente vai se ferrando, vai ficando. E se prende, não evolui. Então, quando o Eckhart Tolle fala ali no Novo Mundo da gente não se apegar às coisas, não ter apego às coisas, é isso que ele está querendo dizer. Que a gente precisa olhar o mundo com outros olhos. Parar de se apegar. Precisa querer crescer. Querer evoluir. Mas não com apego às coisas. Querer crescer, evoluir internamente para que as coisas venham para nós de maneira fluida, leve e tranquila. A tua evolução, ela só vai acontecer quando você decidir desapegar das coisas. Quando você decidir desapegar de um amor que não é amor, porque um amor, ele não causa dor, ódio, raiva, frustração, mágoa, tristeza. Isso não é amor, é apego. Apego. O amor é tranquilo, é calmo, é sereno, é equilibrado. Quando tu tá no apego, tu tem muita coisa ruim rolando dentro do relacionamento. E assim é com a profissão, com o trabalho que você escolheu estar, ou que você foi contratado, ou que você buscou para ter dinheiro. Quando você tá com apego só ao dinheiro que aquele trabalho te dá, você não sai para evoluir, você continua lá. Quando isso não é amor ao que você faz, mas quando é amor, você tem oportunidades para evoluir. Você tem oportunidades para crescer. Então não fique num trabalho porque o dinheiro, porque isso, porque aquilo. Busque novos caminhos. Faça uma respiração 4x8, tipo respira, conta até 4, prende até 4 e solta 8. 3 vezes. Se conecta com a centelha divina. Não quer falar centelha divina? Se conecta com o Espírito Santo. Não quer falar com o Espírito Santo? Se conecta com Deus.
Não quer falar Deus, se conecta com o universo. Não quer falar universo, se conecta com o seu subconsciente. Mas se conecta com o teu eu interior. Porque nada é acima de você, à frente de você, do teu lado. Tudo é dentro. Dentro de você está a resposta para o caminho que você quer seguir. Mas antes disso, como muita gente fala, né, muitos palestrantes falam, é preciso entender se você deixou a sua criança seguir o caminho dela, acolhendo ela, mas liberando ela para seguir em frente. Ou você tá com ela presa em você, para você conseguir sobreviver na vida. Eu posso dizer a vocês que isso aconteceu comigo. Eu prendi a minha criança em mim e não deixei ela onde ela tinha que ficar. E acabei tendo que amadurecer na base da porrada, na base dos acontecimentos, porque eu não queria deixar de ser criança. Porque ser criança era cômodo, me fazia estar na zona de conforto. Na verdade, eu acabei acolhendo a minha criança demais. E quando a gente acolhe demais, a gente abre mão da maturidade. A gente abre mão da nossa evolução como ser humano. Quando a gente colhe demais. E quando a gente renega demais a nossa criança, a gente fica no controlador. Aí a gente assume uma maturidade que está em excesso. E acaba ficando com muita dor de cabeça, acaba ficando com pressão alta, porque a gente tem que estar no controle. É interessante, né, que cada sabotador que nos faz, que entra na nossa vida, né, faz a gente ter um tipo de determinada doença. Olha que loucura, né? E quando você libera esse sabotador, as coisas começam a fluir na sua vida. Não é que você não vai ficar doente. Você vai ficar doente, mas você vai entender que você precisa evoluir. E aí você não vai ver a doença como uma coisa horrorosa, e sim como um aprendizado. Aí você começa a se perguntar: o que eu tenho que aprender com isso, Deus? Já se perguntaram isso? O que eu tenho que aprender com isso? Se perguntem: o que eu tenho que aprender com isso? Que vocês vão ter respostas incríveis saindo do seu subconsciente, da centelha divina que está dentro de você. Mas tem que estar aberto. Por que você tem que estar aberto? Porque pode vir aqui, eu tenho que aprender a deixar de ser egoísta. Agora, se vier na tua mente, eu tenho que aprender a deixar de ser egoísta, e você falar assim: eu não sou egoísta não, que isso? Isso é coisa da minha mente. Aí você não tá querendo aprender. Aprender a deixar de ser vítima. Aprender a deixar de ser controlador. Aprender a deixar de ser egoísta. Aprender a deixar de ser soberbo. Aprender a deixar de ser superior aos outros. Será que você não está sendo superior? Será que você não está sendo soberbo? Será que tu não está tendo inveja? Às vezes você está tendo inveja e nem sabe. Às vezes não é inveja das coisas que o outro tem. Às vezes é inveja de como o outro é. Ou daquilo que o outro recebe das pessoas. Então é necessário que a gente veja nossas sombras. Quanto mais a gente descobre as nossas sombras, mais a gente para de julgar os outros.
Quanto mais a gente descobre as nossas sombras, mais a gente deixa de ficar criticando todo mundo e apontando, dizendo que todo mundo é o culpado das coisas ruins que acontecem na nossa vida. Porque a gente passa a ter autorresponsabilidade. E as nossas atitudes começam a mudar. E é óbvio que automaticamente as situações na nossa vida também começam a mudar. Agora eu quero ler um trecho desse livro lindo, Manual do Alquimista Moderno, da Maya Andrade, que eu amo do fundo do meu coração. A diferença entre mente e consciência. O ego é fruto da nossa mente. A mente é um pequeno aspecto da consciência responsável pela criação das formas, criação das coisas que acontecem na nossa vida. É ela quem recebe a luz da nossa essência e por meio dela as formas são criadas. As formas, as coisas que a gente vê, o computador, o teclado que a gente tem, as coisas que a gente vê, são criadas através da nossa mente. É verdade. Porém, quando esquecemos nossa verdadeira identidade, como consciência invisível e infinita, a nossa essência de ser, ficamos presos na mente, presos no ego. E nos identificamos com o ego, que é o senso de um eu pequeno e separado da totalidade, separado do todo, separado do mundo, separado de Deus. O todo é Deus. Quando a gente fica preso no ego, a gente está separado do todo. É por isso que a mente é a que julga e se identifica só com o corpo físico, sendo muito mais conectada com o mundo material. Boa noite, Natália. Já a consciência é a nossa própria lembrança e é a reconexão com a nossa origem. Ela nos traz autorresponsabilidade. Quanto mais conscientes somos, melhor é a nossa vida, porque assim estamos mais conectados com a fonte, com a nossa centelha divina. Quando perceber que sua mente está fraca, pare e fale: eu tenho a mente forte. Eu sou alquimista da minha própria realidade. Eu crio a minha vida do jeito que eu desejar. Olha que legal essa frase, né? Vou repetir. Eu tenho a mente forte. Eu sou alquimista da minha própria realidade. Eu crio a minha vida do jeito que eu desejar. Então a consciência é o oposto da mente. A consciência é o oposto da mente. A mente só sabe que existe. A consciência vê e entende com clareza porque existe. Assim, uma consciência expandida tem uma mente domada, obediente. Uma consciência expandida, Giovânia, tem uma mente domada, obediente. Quando você expande a sua mente, quando você expande a sua consciência, você para de ficar com aqueles pensamentos acelerados que prejudicam a sua vida. Quando você expande a sua consciência, você para de ficar acusando os outros, apontando os erros dos outros e apontando seus próprios erros. Quando você expande a sua consciência, as coisas começam a fluir dentro da tua vida. Deixa eu ver aqui. Assim, uma consciência expandida tem uma mente domada e obediente. E uma pessoa com a mente muito barulhenta é totalmente dominada por estímulos externos. É como dizem os Abraham, quem deixa você com raiva o domina. Então, se tu tá sentindo raiva
porque alguém fez alguma coisa com você, aquela pessoa está te dominando. Olha que louco. Já quem tem a consciência expandida controla o que vem de fora. É ele quem decide conscientemente os pensamentos que terá diante das situações e, a partir dessa escolha, sabe que alcançará o resultado que deseja. Assim é o alquimista. O mundo pode estar caindo ao seu redor, mas ele vai dizer calmamente: eu escolho mudar a minha realidade. E ele não faz isso na força, e sim alimentando pensamentos positivos. Eu complementei aqui com pensamentos positivos. Então não adianta ir na força. É importante mudar a sua mentalidade para a mentalidade positiva, ter consciente positivo, para poder ter equilíbrio, encontrar o caminho do meio, encontrar as respostas que você procura, seja para a área profissional, para a área de relacionamento, para a área conjugal, para a área pessoal de si mesmo. Encontrar o equilíbrio. Trabalhe a respiração primeiro. Não consegue ouvir as pessoas? Eu também não conseguia não, eu sempre fui hiperativa. Não conseguia ouvir gente falando baixo, falando calmo. Hoje eu consigo. Trabalhei a respiração, demorei pra caramba pra trabalhar a respiração, mas consegui. É treinável. Você ter uma mente menos barulhenta. É treinável. E você consegue o equilíbrio, é só você querer. Mas tem que querer. Não adianta, por exemplo, você ir numa terapia, você ir no processo terapêutico e não tá disposta a mudar. Não vai adiantar de nada. Só vai ouvir o terapeuta, vai entrar aqui, vai sair aqui. É preciso estar disposto a mudar. A verdadeira paz é a que excede todo o entendimento. Muita gente pergunta ao ver alguém sereno: como você pode estar com essa calma em meio a tantos problemas que estão acontecendo? Isso ocorre porque as pessoas que têm domínio próprio são mal interpretadas. Os outros acham que elas não têm sentimento, que não se importam. Olha, os outros acham que elas não têm sentimento e não se importam, e não tem nada a ver com isso. Na verdade, elas têm um equilíbrio interno e entendem que as coisas acontecem para a evolução de cada um. E que a gente não pode querer pegar o peso ou querer pegar o karma de outra pessoa. A gente pode até ajudar, auxiliar, orientar. Agora pegar o karma, não. E pegar o karma é sentir raiva pelo que aconteceu com o outro. É sentir ódio pelo que aconteceu com o outro. É fazer pelo outro o que ele deveria estar fazendo. E a gente que é mãe, geralmente faz muito isso com os filhos. Faz pelos filhos o que eles deveriam estar fazendo. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque senão nossos filhos nunca vão amadurecer. Eu já fui muito assim. E aí a gente está impedindo a evolução dos nossos filhos. Então, os outros acham que as pessoas calmas, as pessoas tranquilas, as pessoas equilibradas, não têm sentimento e não se importam. Mas não é nada disso. É apenas equilíbrio. Ficar desesperado, com medo ou revolta, não vai mudar a situação. O que muda a situação, o mundo físico, é você mudar o seu interior, o seu mundo mental. Da próxima vez em que a sua despensa estiver vazia, alguém em sua casa ficar doente, ou tudo parecer estar desmoronando ao seu redor, simplesmente sente-se, respira e diga: eu escolho deliberadamente criar a minha realidade.
Eu escolho os meus pensamentos com cuidado. Eu não sei como nem de que maneira, mas eu sei que tudo isso vai melhorar. E eu busco as soluções com a minha centelha divina. Comece a visualizar aquilo que deseja que aconteça em sua vida. Ao acabar, abra os olhos e vá viver o seu dia. Sem ansiedade, sem nervosismo, sem querer tanto. Vai viver o seu dia, visualiza as coisas com calma, com equilíbrio, com tranquilidade, sem apreensão. Pode até demorar um pouquinho para que a sua realidade física entre em congruência com a realidade mental, com a verdade da sua consciência. Mas é certo que uma hora isso vai acontecer, porque a realidade física é sujeita à realidade da consciência. Aquilo que acontece na sua realidade é sujeito ao que acontece na sua consciência, na sua mente. É a mente quem cria os resultados, a casa em que você mora, as pessoas com que vive, o emprego em que trabalha. Só que até este momento, talvez você não tenha se dado conta de que o seu nível de consciência também é responsável por isso. Quando algo ruim acontece na sua vida, como você escolhe agir? Procure tomar qualquer atitude usando a mente do alquimista, que é livre do ego e tem a consciência expandida. O primeiro passo é parar, entrar em estado de ponto zero e somente depois de alguns segundos agir, falar e reagir. Melhor ainda, se puder fazer uma pausa um pouco maior, como tirar um cochilo antes de partir para uma decisão. Então entenda que os seus padrões de pensamento provavelmente não são mais baseados no que seus pais, sua cultura e sua religião ensinaram para você. A partir de agora, você escolhe seus padrões de pensamento intencionalmente, porque sabe que o seu nível de consciência vai criar a sua realidade. Lembrando, quanto mais consciente for, melhor será a sua vida. A verdade é que todos os dias somos bombardeados por milhares de estímulos externos. Mas o verdadeiro alquimista se blinda. E como você está se tornando um deles, não aceite o que vem de fora e escolha seus próprios pensamentos. Sei que falando assim parece fácil transmitir os estímulos externos. Mas o próprio Kybalion, que são as leis universais do mundo, explica que existem pessoas com mente fraca e para elas é muito mais desafiador. O que é que você vai escolher aí do outro lado? Ter uma mente fraca ou uma mente equilibrada? Bota aí pra mim, quem tá online. Agora, para finalizar, espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham entendido que não adianta viver dos seus personagens, que é preciso encontrar a sua essência de ser, parar de vitimismo, parar de ser controlador. Mas eu entendo que o seu vitimismo e o controlador que está em você são sabotadores inconscientes que você teve que assumir na sua vida devido às consequências ou às interpretações mentais que você teve. E que você, meu querido, minha querida que está aí do outro lado, Psitalira, seja bem-vinda. Você ainda não olhou para dentro de você. Então, como que você vai deixar esse controlador e essa vítima, né? Que tá aí dentro de você. Mas eu tenho certeza que tu não é vítima porque tu quer. Tu não é controlador porque tu quer. Tu é vítima porque as coisas da vida
fizeram você criar o personagem que você vive hoje. Tu é controlador porque as coisas da vida fizeram você criar esse personagem que você vive hoje e que tá no controle o tempo todo, que deixa você doente, triste, amargurado, magoado, com raiva, frustrado. E para se libertar disso, você necessita fazer terapia, seja com psicólogo, seja com psicoterapeuta, seja com um terapeuta, seja com terapias como Theta Healing, como reprogramação através da hipnose, reprogramação de crenças limitantes, entendimento dos seus sentimentos sabotadores. E agora eu vou tirar uma carta aqui da minha querida Maia Andrade, da Centelha Divina, e vou ler para vocês. Olha que lindo, olha a transformação. Só quem tá online agora, né, vai entender, né, que é necessário uma transformação interna, mental, para poder alcançar a evolução na vida. Vamos ver o que ela fala aqui? A sua centelha divina te ama e te apoia. Ela é o seu suprimento, é a sua abundância. Tudo o que você necessita será providenciado. Você jamais será abandonado. A vida te ama e te apoia. Abandone a crença na luta e no trabalho duro e acredite que tudo pode simplesmente cair no seu colo. Deixe que seja fácil, deixe que seja simples, deixe que seja suave, deixe que flua. Você faz isso confiando na sua centelha divina. Afirme: eu confio no meu direito divino de prosperar. Gente, quando ela diz aqui cair no seu colo, ela não quer dizer que vai cair do céu e que você não tem que fazer nada, tá? Não é isso. Cair no seu colo quer dizer que as coisas vão acontecer e que situações vão aparecer para você seguir o caminho que você está precisando seguir. Ou para você conseguir aquilo que você tanto almeja, tanto deseja. Mas você precisa ficar atento às situações que acontecem, às coisas que acontecem. Tá? Para poder você entender qual a mensagem da centelha divina para você. Às vezes acontece uma coisa pequena, uma mensagem que você recebe de algum amigo, um vídeo que você assiste no YouTube, um presente que você ganha que está associado àquilo que você deseja, uma promoção que veio de repente. Você precisa entender isso. Isso é o que vai cair no seu colo. Não é que você vai pensar em dinheiro e vai cair do céu. Não é. É que você vai querer aquilo, você vai sentir e você vai vibrar de uma forma que vão surgir caminhos para que você tenha aquilo que você deseja. Ok? Um beijo no coração de todos. Espero que essa live seja divulgada pelos 4 cantos do mundo.